E que cada um saia daqui, meu Deus, regozijando, Pai, com a palavra que será falada aqui, Senhor, com a mensagem que será pregada aqui, meu Deus, pelo mover do Senhor, Pai, Amém. pela força do Senhor, pelo Seu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, tome o controle desse culto, Pai. É o que eu peço, meu Deus, nesta oração, meu Deus, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho amado do Senhor, meu Deus. Amém. Amém, amém. Amém. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Podem sentar. E assim nós damos continuidade aos cultos que temos tido recentemente. Nós temos falado um pouco a respeito sobre a forma de liderança, de guiar, de seguir. E por último, nós entramos em alguns detalhes a respeito daqueles que estão na liderança, dos líderes, dos pregadores, ou daqueles que não foram chamados por Deus para liderar, mas lideram por direção própria, tornando-se apacentadores de si mesmos e não do rebanho de Deus. Porque os que são levantados por Deus para dirigir, direcionar o povo, estes são guiados pelo Espírito. E, consequentemente, o povo também serão guiados pelo Espírito. E lemos que todos que são filhos de Deus serão guiados pelo Espírito de Deus. Somente os filhos de Deus serão guiados pelo Espírito. E o Espírito Santo tem vindo, Deus tem vindo nesse tempo do fim, para nos guiar, para nos levar ao reino milenial. Deus está aqui para isto. E Ele trabalha através de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E sendo que esta era a forma de Deus trabalhar, então Paulo, o mesmo que disse que Deus trabalharia assim, também nos advertiu falando do que aconteceria nos últimos tempos e de como o inimigo trabalharia também. E assim, usariam homens, e estes pregariam outro Jesus, outra mensagem, outra palavra, entregariam outra revelação. E assim blasfemariam do caminho da verdade, porque o que ensinam não é a verdade, mesmo tendo 99% da verdade. Torna-se uma blasfêmia quando 1% de mentira está inserido ali, uma vez que
um pouquinho de fermento leveda ou fermenta toda a massa. Eu sei perfeitamente que estamos falando sobre coisas duras recentemente, pregando coisas um pouco difíceis de ser pregado, principalmente para nós, o povo da mensagem. E isto é necessário, isto é mistério, para que muitas pessoas abram seus olhos e não se deixem enganar, nem tampouco se mover facilmente da forma de doutrina para a qual foram chamados a crer. A crer. E nestas coisas que temos pregado recentemente, com a mensagem siga-me ou liderança, o irmão Branham disse que estamos vivendo em outro dia e tudo mudou e se perverteu. E ele estava se referindo na forma de guiar, mostrando que antes se tinha pastores guiando as ovelhas, mas com a perversão que se teve, cabras entraram para guiar. E tudo isso começou lá na igreja Alfa. Paulo disse lá atrás que lobos miseráveis já haviam entrado e estavam destruindo as ovelhas ou destruindo os rebanhos. E isto está registrado para nós no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, aliás, capítulo 20 e o versículo 21, onde Paulo disse, portanto, vigiai. Lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, dia e noite, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Durante 3 anos. Admoestar sobre o quê? Sobre a apostasia que viria, sobre o engodo que viria, sobre o fermento que estaria colocado no meio da massa, no meio da farinha, com a qual se faz o pão. Tudo isso representa a forma de palavra que está sendo entregue às pessoas. E Paulo, conhecendo o ministério do Senhor Jesus, porque Jesus se apresentou a ele no caminho para Damasco, aquele que ensinou através do Filho se apresentou para Paulo e também instruiu diretamente a Paulo, e por isso ele disse, não consultei a carne e o sangue, mas foi revelado a mim. E sabemos que essa revelação só Deus mesmo pode dar, porque foi isso que Jesus disse a Pedro, não nos revelou a carne e o sangue, mas o Pai. Este é o que pode revelar. E se estamos falando da revelação do tempo do fim, em Apocalipse 1, fala sobre a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Vê? E uma vez que foi dada a Jesus Cristo, Ele também dá para nós. Amém. E é assim que as coisas vêm do Pai para o Filho e em seguida para os demais filhos, porque tudo se trata de Deus com a sua grande família de irmãos. Bem, em Mateus capítulo 10, versículo 16, se você deseja acompanhar esse prosseguimento, quando estamos fazendo esta acusação, Mateus capítulo 10, versículo 16, nós encontramos as palavras do próprio Jesus nos advertindo contra estas coisas. Eu estou indo direto ao ponto, direto aos assuntos, porque já rodeamos um bocado, construindo um fundo, vamos dizer assim, para estes ensinos. Então estamos indo direto ao ponto e assim estaremos ajudando não só a igreja local, como também a pessoas espalhadas por este mundo afora. Mateus 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e inofensivos, ou simples, de acordo com a tradução que você está ouvindo, está lendo? Inofensivos como as pombas. Você deve ser um tipo de pessoa que não causará dano, mal nenhum a ninguém. Para começar, você não pode ter fel ou raiz de amargura. Então, que os irmãos que nos ouvem compreendam que não estamos contra quem quer que seja. Amamos cada grupo, amamos cada ministério, respeitamos cada ministro, respeitamos cada pregador desta mensagem, principalmente desta mensagem. Não temos nada contra ninguém ou quem quer que seja. Mas assim como quando estamos pregando não temos famílias, não temos parentes, não temos amigos, também quando estamos ministrando a palavra, não podemos respeitar ideias ou interpretação de quem quer que seja. Se é errado, é errado.
Se está contra a revelação, está contra a revelação. E Jesus disse: aqueles que não estão comigo ajudando, estão espalhando. Pois bem, então que você possa ser desta forma, prudente como a serpente. Não entra em qualquer buraco, não se apresenta em qualquer local. E simples como as pombas, sem ter raiz de amargura contra quem quer que seja. Não importa se seja teu pior adversário, meu pior inimigo, principalmente dentro desta questão de ensinar a palavra. Temos que estar numa posição de podermos orar por essas pessoas com amor em nosso coração, e mesmo que nos deparemos com um Judas pronto para nos trair, beijando nossa face, nos chamando de mestre, que possamos chamá-los de amigos, como Jesus fez com Judas, mesmo sabendo que estamos traindo. Versículo 17 de Mateus 10. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos chinelos e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, em algum lugar eu posso estar sendo açoitado por aí. Entende? Podem estar me usando como modo expiatório para muitas coisas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haver de falar. Pois bem, amanhã ou depois você pode ser chamado para testificar sobre a sua fé. E você precisa ter inteligência suficiente para responder sobre a razão do porquê você crê assim, do porquê você defende o que defende. E é aí que eu entro, outra vez lembrando-vos do cuidado que sempre temos de afirmar a vocês. Se vocês forem questionados um dia a respeito de alguma coisa, o que vocês terão para responder? Se às vezes a pergunta que fazemos aqui de público, de coisas que pregamos semana passada, às vezes vocês têm medo de responder, com medo de errar, com medo de não responder certo, ou vai dar um branco na hora. E se você for daquele que ficar para trás para a grande tribulação? Como você vai sustentar a sua convicção, a sua crença, quando for chamado para negar a verdade que você tem abraçado? Eu não sei para quem estou pregando. Só posso crer que é para filhos e filhos de Deus, como sempre falo isto. Mas alguém está sendo preparado para o rapto. Alguém está recebendo uma preparação, e de acordo com a atitude que eles têm para com essa preparação, eles não obterão suficiente da doutrina, suficiente da palavra, suficiente do Espírito, e por isso ficarão para trás. E aí, quando lembrarem do que são, para o que nasceram, então vão fazer pé firme, vão fazer ponta firme, como diz, segurar com tudo que podem, porque sabem que só lhe resta morrer pela verdade, porque o rapto já aconteceu e ficaram para trás. E aí, saberão que estão entregando suas vidas, sofrerão padecimento, morrerão, e terão que aguardar passar o milênio, não vão usufruir do milênio, vão esperar a ressurreição final, vê? Para poder receber seu quinhão, porque as virgens nécias, na verdade, elas não se perdem, mas não participarão de nada com a noiva. Vê? Pois bem, mas aqui diz que quando você for chamado, não fique preocupado. Por que, Senhor? Eu não devo ficar preocupado se eu for chamado? Ou mesmo nesse estágio que estamos hoje, de falarmos sobre aquilo que cremos, ou sobre aqueles que ficarão para trás, como vão falar alguma coisa, como vão testificar a verdade? Mas aqui está. Eu tenho nas Escrituras algo que diz que o Espírito Santo é enviado para nos lembrar daquilo que já sabemos. Agora, se você não dar nem valor para o aprendizado, para ouvir e ler a respeito da verdade de Deus, quando você for chamado para testificar disso, questionar sobre alguma coisa, não haverá Espírito para te lembrar de algo, de alguma coisa.
de que se você não prestou atenção? Lembrar de que se você não leu, não ouviu? Vê? Mas para aqueles que leem, para aqueles que ouvem, estes estarão despreocupados, porque no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo lhes lembra o que já lhes foi ensinado. Isto é a verdade das Escrituras e não adianta querermos fugir disso. Amém. Vamos continuar lendo. Versículo 18. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Por que você será ministrado? Você pode dizer assim, então não adianta eu querer saber nada, porque se na hora do aperto eu vou saber o que falar. Não! Veja quando Estevão estava sendo apedrejado. Diante do Sinédrio, diante das testemunhas, diante das pessoas. E mesmo diante de Paulo. Veja o que aconteceu. Ele fez um levante completo de toda a história do Antigo Testamento. Vocês acham que aquilo veio na hora assim como a luz, ou ele não sabia o que estava fazendo? Não, senhores, ele era um leitor assíduo do Antigo Testamento. Por isso era um bom pregador do Evangelho. Ele conhecia, ele estudava, ele lia. Ele lia. Versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Está falando aqui de várias coisas. E nós poderíamos simplificar isso para nós aqui. O irmão Branco tem muitas formas de matar. Você tenha cuidado para não tirar a influência de alguém sobre as pessoas. Com a sua conduta, com a sua vida, com o seu testemunho, com o que você fala, com o que você representa. Versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então veja como você está perseverando. Veja como você está perseverando. Porque com facilidade nós não perseveramos. E quando não perseveramos, você já sabe, saímos fora dos limites. Versículo 23. Quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. É por isso que as pessoas não conseguem ver isto e se dão mal. Porque uma vez que eu aprendo com alguém, eu tenho consideração com aquela pessoa, como mestre, como tutor. E aquele também, a quem eu tenho como tutor, ele aprendeu com alguém e tem aquele com que aprendeu como mestre, como tutor, vamos dizer assim. Mas o que nós encontramos é que as pessoas gostam de quebrar a continuidade. E se esquecem que Deus é um Deus de continuidade. Tem pessoas que aprendem um pouquinho e dizem, não precisa me ensinar mais não. Quero deixar de lado porque agora eu sou um mestre. Eu sou ensinador e quero que as pessoas tenham respeito por mim. As pessoas não terão respeito por você se você não se der o respeito, se você também não agir com respeito para com aquelas pessoas que estão, de alguma forma, acima de você. Agora, se você acha que não tem ninguém acima de você, você está num problema muito sério, porque Paulo diz que cada um considera o outro superior a si mesmo. Vê? A Bíblia é uma cadeia temática muito bem organizada por Deus, que ela não se rompe em parte alguma. Não pode ser quebrada. Versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Aí sim. Aí sim, se eu tenho alguém como tutor meu, como alguém que pode me ensinar, basta, tudo que eu posso fazer, o auge que eu posso alcançar, é me igualar a ele. É me igualar a ele. E ao servo como seu Senhor. Até como filhos, temos que ser igual ao nosso Pai. Veja, ser perfeito como é perfeito vosso Pai Celestial. Vê? Por isso, eu gostaria de entrar em alguns detalhes aqui, mas eu vou deixar isso de lado. Porque às vezes, por causa de determinados acontecimentos, nós entramos em alguns detalhes também, e as pessoas dizem, aquilo é carapuça, e eu nunca gosto de pregar algo direcionado para quem quer que seja.
E se eu mostrar para vocês o que eu pretendo pregar dentro dos próximos meses, quem sabe seria esclarecido para vocês. E até lá acontecerá alguma coisa que alguém irá e se carapuça. Puxa, por causa daquilo. Vê? Mas Deus conhece nossos corações, não é mesmo? Portanto, cuidado com o que você fala e até mesmo com o que você pensa. Porque você pode ser julgado pelas suas palavras. E seus pensamentos de Deus falam mais alto do que as suas palavras. Então será julgado por isso também. Basta, o versículo 25 de Mateus 10. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Eu acabei de falar isso agora há pouco, a respeito de coisas que saem, que são ditas, e que às vezes as pessoas dizem, é por causa disso ou por causa daquilo. Não, são coisas ocultas que têm que ser manifestas, têm que ser reveladas. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Pois bem, temos lido Mateus 10, certo? Você quer virar a página mais um pouco lá atrás para Mateus 7? Foi-nos avisado que estas coisas viriam. Tanto por Jesus como os seus apóstolos nos avisaram destas coisas que sucederiam na terra. Em Mateus 7, versículo 5, aliás, versículo 15, temos estas palavras: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Agora, eu quero que vocês pensem bem nessas palavras do Senhor Jesus. Por seus frutos os conhecereis. É aqui onde muita gente tem se atrapalhado. Porque estão observando os frutos, como os feitos, as obras, ou até mesmo determinados comportamentos. Não estamos fazendo apologia àqueles que tiverem comportamentos duvidosos, tanto mesmo como ministros, como pregadores da palavra. Não estamos fazendo apologia a isto. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção a isto aqui. Porque aqueles que se levantarão contra a verdade, os blasfemadores da presença de Deus, da parousia de Cristo, da doutrina de Cristo, esses são pessoas tão corretas que ninguém terá coragem de apontar um dedo sobre estas pessoas. E eles atraem pessoas assim, porque eles têm uma boa índole, uma boa conduta, um bom e maravilhoso testemunho. Como os fariseus também tinham. São pessoas que não hesitarão a apontar o dedo para o outro e dizer, está vendo? Olha como ele é gentil. E eu não faço isso que ele faz. Então, com certeza, não é desses frutos propriamente ditos que a Bíblia está se referindo. Caso contrário, não necessitaríamos de um profeta vindicado no tempo do fim para nos dizer o que é os frutos. Não concorda comigo? Verdade. Vamos ler mais. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 2 vezes Jesus falou aqui, dentro desses poucos versículos de Mateus 7, do versículo 15 ao 20. E ele inicia dizendo para que nós tomemos cuidado com ele. E fala que uma árvore boa não pode trazer
frutos ruins. Agora, parece que essas pessoas más, que são tidos como falsos profetas ou falsos pregadores, parece que eles são pessoas tão ruins que suas vidas são imprestáveis e um puro lixo, uma pura sujeira. Se fosse assim, então seria a grande maioria que iriam para o céu, que seriam arrebatados. Porque se você fizer as contas, se você olhar as atitudes, principalmente, se você olhar os testemunhos, são poucos aqueles que, olhando diretamente e comparar, até mesmo pela lei da Bíblia, a lei da mensagem, você descarta e diz, isso aqui é só o lado do fogo que resolve. Então, a grande maioria parece que passa no teste. Por suas vidas, por seus atos, por suas palavras, por seus negócios, etc. Então, tem algo aqui que ou não estamos entendendo, ou não ficou claro para nós. Mas vamos prestar mais atenção nisso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Foi falado de frutos. Agora, nós sabemos, pelo profeta indicado, que o fruto é o ensinamento da temporada. É um ensinamento para o tempo. De acordo com um profeta vindicado por Deus, os frutos são o ensino para a época, para o tempo. Então são pessoas que não são boas, porque o bom Deus não lhes tem orientado, não lhes tem revelado sua face. E por isso estas pessoas não podem produzir a verdadeira doutrina para iluminar a si próprio e as pessoas. Então não pode sair a pura verdade destas pessoas. Porque este é o fruto que elas teriam que produzir neste tempo. Paulo disse que em seus dias as pessoas já tinham se aberto para esse espírito de destruição, para serem preparadas para a destruição. E ele chamou isto de a palavra sendo pervertida. Uma vez que eles pervertem a palavra, mostra que eles estão já possuídos por um espírito de perversão, de mudança, de mudar as coisas. Mudam a palavra, mudam a verdade, acrescentam ou tiram isto. E quando eles geram os frutos não são bons. O ensino não é o verdadeiro. A doutrina não é a verdadeira. A mensagem não é a verdadeira. E o Jesus a quem se refere não é o Jesus da Bíblia que foi declarado pelo Pai como meu filho amado, no qual eu tenho o prazer de habitar. Eles trocarão tudo, mas farão de uma forma tão bonita, tão perfeita, tão dentro do legal das Escrituras e da própria mensagem, que se possível for, enganaria até mesmo os próprios escolhidos. E por isso, tanto Jesus, como Paulo, como Pedro, como Judas, nos disse, acautelai-vos, vigiai, cuidai. Pois bem, Paulo disse que naquele tempo eles já estavam nessa situação, entrando para o espírito de destruição, e ele chamou de palavra pervertida. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9, nós encontramos Paulo fazendo essa declaração, que nós já lemos tantas vezes. Mas quanto mais lemos, mais isso se torna mais claro para nós. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me. Já vos disse que essa palavra aqui, maravilho, não é que ele estava extasiado, maravilhado. Ele estava espantado, boquiaberto, estarrecido de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Eles se passaram para outro evangelho. E foi de uma forma tão simples, e foi tão depressa,
que eles não perceberam que estava em outro evangelho, porque tudo indicava que era o mesmo, o qual não é outro, versículo 7. Bem, Paulo, se não é outro, qual o problema? Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldição, seja maldito. É um anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vou dizer. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já receberam, seja anátema. Agora, quando você observa a mensagem pregada pelo 7º anjo de Apocalipse 10:7, e você tem um quadro geral dos acontecimentos e do que eles realmente significam, você vai poder entender que está sendo pregado por aí afora. Parece ser a mesma mensagem que ele pregou, mas na verdade é outra mensagem. Assim como no dia de Paulo já estava sendo pregado outro evangelho. Veja que a maldição é posta sobre aqueles que falam outro evangelho, que é um evangelho de natureza diferente ou pervertido. Estamos falando, já preguei isso umas 3 ou 4 vezes, mas isso está dentro da nossa linha de pensamento, da nossa linha de mensagem aqui. Eles pregavam sobre Jesus, eles falavam sobre o Evangelho, eles estavam fazendo as mesmas coisas, imitando o que os apóstolos faziam. E Paulo chamou de outro Evangelho, chamou de outro Jesus. E ainda disse, não é outro, é o mesmo. Mas o que acontece? Está pervertido. Isso se repete tudo agora outra vez, no tempo do pensamento da igreja ômega. Pervertido. É uma palavra grega, metasterfo, mais ou menos assim a pronúncia. Eu vou aprender a pronunciar o grego para ajudar mais as pessoas que estão aprendendo sobre a doutrina. Quem sabe, se eu tivesse tempo e cabeça para isso, não é? Mas o significado dessa palavra pervertido no grego é se virar ou voltar novamente. Uma mudança mental voltando para de onde veio. É complicado. Veja que esses homens haviam saído do judaísmo e estavam voltando para o judaísmo outra vez. Mas queriam voltar como se estivesse pregando o evangelho, a mesma coisa. Vê? Pois bem, eles os chamam, aliás, Paulo chama essas pessoas de falsos irmãos. No livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 4, ele disse, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram. Uma pessoa intrometida é assim, ela entra, não é chamada, ela se sente que tem que estar ali, que também participa, que é dela, que é aquela coisa toda. São pessoas intrometidas. E não pense que não virão pessoas intrometidas para ensinar a doutrina, para dizer que crê na doutrina. Virá sim. Virá sim. Isto com toda certeza. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Pois bem, isso está em Gálatas 2 e 4. Fariseus, eles chamavam e ainda clamam ser crentes. Naquele tempo eles se achavam certos e hoje se acham também corretos. Vê? Chamavam-se de crentes e ainda se chamam de crentes. No livro de Atos, no capítulo 15 e o versículo 4, está escrito assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 4. Temos ainda umas 3 escrituras para poder encerrar. Veja o que está em Atos 15 e 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. E lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. E alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, não eram descrentes, era da seita dos fariseus, porém tinham crido. É grupo desse, grupo daquele, ministério desse, ministério daquele, porém, eu creio, isso é a verdade, eu creio. Se levantaram dizendo que era mistério,
circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Tudo isso se repete em nosso tempo. Tudo isso se repete ao nosso tempo. Virão pessoas que quando entram em contato com a verdade, com a revelação que Deus tem dado para os seus filhos, eles farão de tudo para nos levar de volta ao antigo pensamento que tinham na mensagem. Virá irmãos que abraçarão a fé, a revelação, a convicção, e depois darão um jeito de se voltarem para o velho ensino, de uma forma mascarada. E continuarão defendendo o pensamento obscista, mascarado com a doutrina de Cristo. E isso deixará as pessoas sem saber, sem conhecer, sem saber onde estão. São falsos, irmãos. O demônio terá várias formas, um campo muito extenso, ele tem muito material para trabalhar. Porque ele tem 66 livros da Bíblia, e trabalhará com esses livros, e tem mais de 1180 sermão para trabalhar com esse sermão. Eu estou falando do inimigo. Portanto, acautelai-vos. Ele não pode produzir um fruto para a estação própria, mas apresentará um fruto estragado. Uma panela com morte dentro dela. Pois bem, vamos para Hebreus capítulo 6, versículo 4. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Para encerrarmos em instante. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, tiveram companheirismo com isso, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram. Porque eu vos disse que a perversão é isto, perverter é isto, uma mudança mental voltando para de onde veio. Então veja de onde você veio. Não importa quantas vezes você vem. Cada mudança que você tem em sua vida, cada mudança de atitude, você pode correr o risco de voltar para onde veio. E aí você volta querendo continuar do mesmo jeito, achando que está tudo bem. Nem percebe. Como o povo de Israel não sabia que estava voltando para o Egito no pensamento. E morreram por causa disso. Mas estão no deserto, no acalmo de fogo com Moisés, está todos milagres aí. Não, você está lá no Egito. Aí morreram por causa disso, não saiu de lá. Versículo 6. E recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, que é vergonha. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Então é disso que estamos falando, por esses cultos, por esses dias, sobre aqueles que estão sendo preparados para a destruição. Observe aqui que a maldição é seguida por destruição e queima. Vê? A maldição se segue a ela, destruição e queima. Em 2 Coríntios 11, versículo 2, Paulo mostra agora o seu cuidado para com os seus ouvintes, com os seus leitores, com os seus imitadores, porque ele disse que essas coisas aconteceriam. Porque estou zeloso de vós, 2 Coríntios 2, 4. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, pura, ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos. Para que você possa saber que a virgindade não é apenas um ato físico quando é rompida. Mas os sentidos, quando são rompidos também, se trata da virgindade também. E é assim que a igreja perde a sua virgindade. E entra em decadência, em adultério espiritual. Quando tem seus sentidos corrompidos.
Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, eis que vou pregar outro Jesus que os apóstolos não pregavam. Vocês acham que tipo de Jesus eles iam apresentar? Um Jesus que não morreu na cruz? Um Jesus que não curou enfermos, não expulsou demônios, não ressuscitou mortos? Um Jesus que não teve apóstolos ao seu redor instruindo? Eles iam pregar sobre aquele mesmo personagem, mas de uma forma pervertida. Ou se recebeste outro espírito que não recebeste. Que tipo de espírito eles iriam pregar? Diferente do Espírito Santo. Eles falariam do mesmo Espírito Santo, eles falariam do mesmo que unge, eles falariam do mesmo Espírito que é a própria unção, eles falariam do mesmo Espírito que nos instrui a palavra, que nos leva a palavra. E por que fogem da palavra? Porque não aceitam a completa palavra. Porque estão vindo com outro Espírito e falando sobre o Espírito Santo. Ou outro evangelho que não abraçaram, que nós não sofrereis. A outra evangelho, a não ser o evangelho de Jesus Cristo. A não ser as boas novas. Vê? A não ser o evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos. Não há outro evangelho. Mas, no entanto, eles têm como pregar outro evangelho, falando do mesmo, mas pervertido. 2 Coríntios 11, outra vez. Versículo 13. Nós estávamos no versículo 4, né? Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Gente, eles não são fraudulentos porque não cumprem, não pagam, porque cumprem, não, promete, não cumprem. Eles não são fraudulentos porque vivem cometendo fraude por aí, passando sem fundo, fazendo tudo isso. Tudo isso é fraude, tudo isso é ser vergonhoso. Tá? Mas no sentido da palavra, eles são fraudulentos porque o evangelho que eles pregam é uma fraude, a mensagem que eles ensinam é uma fraude. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O apóstolo é enviado. Enviado. É um missionário, tem uma missão. Acreditam que tem uma missão a cumprir, são enviados para isto. E não é maravilha, quer dizer, não é coisa de você ficar de graça. Porque o próprio Satanás se transfigura diante de vós. Versículo 15. Não é muito, quer dizer, não é muita coisa. Pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Como é as suas obras? São obras de iniquidade. O que é iniquidade? Sabe fazer o correto, faz de uma forma errada. E por que faz de uma forma errada? Estão ungidos com o espírito errado. E por quê? Para quem estão ungidos com o espírito errado? Porque estão sendo preparados para serem destruídos. E já foi dito, Paulo disse, eu como sábio arquiteto coloquei o fundamento. E olhe, cuidado quem vai construir em cima disso. Todo aquele que construir, a construção for de palha, por madeira, seja o que for, feno, será queimado pelo fogo. Então é assim as obras. É assim as obras e é assim também que acontecerá com os portadores dessas obras. O fim dos quais será conforme suas obras. Segundo aos Tessalonicenses 2,10. Vamos à nossa última escritura de hoje. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Você tem que prezar pela verdade, você precisa amar a verdade. É segundo aos Tessalonicenses 2:10. 2:10. Então você percebe o quanto que é importante você ter amor para com a verdade. Dedicar a sua vida, dedicar seu tempo, dedicar seu trabalho, dedicar recursos, dedicar oração pela verdade, para a propagação da verdade. Tem pessoas que dizem, olha, eu amo a verdade, e não move um dedo, não faz nada, nem ajuda quem faz. E diz que ama. Não é assim, quem ama, cuida. Passamos por isso também nos cultos passados. Sobre o trabalhador que coloca a sementinha lá, e no entanto ele tem fé, esperança e amor. E Paulo disse, esse é o mais importante. Porque a fé te faz colocar a semente no chão, porque você confia. Porque você recebeu essa revelação,
que tem uma vida ali para brotar. Então a tua esperança faz você ficar na expectativa. Não é? Na expectativa de ver aquilo brotar. E uma vez que brota, você tem amor. E através desse amor você cuida. Você poda, você trabalha ali, tira as ervas daninhas, você água, você faz de tudo. Você cuida. Este é o amor. O amor cuida. O amor é cuidado. Bem? Por isso Deus lhe enviará a operação do erro. É que Deus permitirá, então, para que creiam a mentira. Então as pessoas dizem assim, puxa, se isso fosse a verdade, se isso aí fosse a verdade, Deus ia me revelar. Como Deus vai revelar? Se é o próprio Deus que está permitindo a pessoa não crer. Você diz, Deus não é tão injusto assim, não? E será a injustiça da parte de Deus? Você acha que há? Porque Jesus disse, eu falo por parábola mesmo e acabou. Eu falo para que ninguém entenda mesmo e pronto, ache quem quiser. Eu falo de uma forma que ninguém vai saber o que eu estou falando. Que é isso, Jesus? Porque eles não podem entender a compreensão da verdade, eles não podem crer, eles não podem ter seus pecados perdoados, eles não podem se salvar. Agora, para vós é dado a conhecer os mistérios. Mas Jesus, é demais, não é? Para vós é dado a conhecer os mistérios do reino. A eles não são. Pronto. Vai brigar com Deus lá no dia do juízo. Ou vai reclamar do cimo dos montes. Vai orar, vai botar o joelho no chão, vai reclamar, perguntar por quê. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Você já sabe o que é iniquidade. Então não tenha prazer nela. E aqueles que conhecem a mensagem, aqueles que conhecem as Escrituras, olha, na dúvida não ultrapasse. Você está com medo, será que é, será que não é, será que é a verdade, será que não? Como você pode saber? Coloque em prova. Prove. Você tem a Bíblia em sua mão, tem as mensagens em sua casa, e você tem à sua disposição recursos que antes nenhum irmão tinha para confirmar. Então faça a sua procura por si mesmo. Se durante tanto tempo confiamos nos homens para nos ensinar e nos levar ao que nos levaram, então faça a sua procura por si mesmo. E tome a Deus em sua palavra, e ali está dizendo que serão todos ensinados por Deus. Amém. Busque o Espírito. Busque o ensino do Espírito. E veja se Deus não te mostra a verdade do que é a sua palavra nesse tempo, do que é o fruto para este tempo. Eu creio que é só isso por hoje. Vamos colocar de pé. No culto de sexta-feira estaremos continuando com este tema ou com outro que o Senhor nos orientar a levar a vocês. Obrigado a todos vocês que vieram nesse culto. Obrigado aos irmãos que à distância nos acompanham, com firmeza, convicção e oração. Aqueles que desejarem entrar em contato conosco, estamos abertos na medida do possível para lhes atender por e-mail, carta, telefone, não seja o que for. Aqueles irmãos que estão aguardando nossa visita, continuem em oração. Não temos que nos precipitar em nada, porque Deus está no controle de tudo. Apenas oremos para que Deus cumpra a sua perfeita vontade sobre as nossas vidas. Amém. Pai Celestial, é no nome de Jesus Cristo que nós encerramos agora esta reunião, agradecendo a Ti pela oportunidade que temos tido de falar sobre a Tua palavra, Pai. Mesmo sabendo que são coisas duras e difíceis de serem faladas, e se dependesse de mim, eu jamais falaria essas coisas, jamais tentaria atingir quem quer que seja, porque não é este o meu pensamento, nem o meu desejo atingir ou magoar quem quer que seja. Mas, Senhor, estamos com uma missão a cumprir, e isto é alertar Teus filhos, aonde eles estiverem. E isso não depende do nosso desejo, isso não depende da nossa vontade. Depende daquilo que Tu planejaste desde antes da fundação do mundo. E agradecemos por nesta hora o Senhor ter nos revelado o Teu plano e Tu mesmo ter vindo para nos apontar o caminho e nos mostrar o que nós devemos fazer. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude nesta hora, que limpe nosso entendimento, nosso coração de toda maldade, de todo mau pensamento. E que possamos a cada dia caminhar firme na palavra que tem sido revelada nesse tempo do fim. Ajuda-nos, Pai. Oramos mais uma vez por nossos irmãos que estão doentes e em necessidade, aqueles que vão passar por cirurgia. Tu sabes quem
a quem nos referimos nesta hora. Então, que o Senhor esteja com ele, guie a mão dos médicos, e Pai, que seja cumprido nestas vidas a tua perfeita vontade. Amém. Oramos isso com convicção em nossos corações, porque estamos pedindo no nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. E tu disseste que tudo que fosse pedido neste nome, segundo a tua vontade, seria concedido. Amém. Então, assim esperamos e confiamos no nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos, Deus abençoe, Deus guarde, no nome de Jesus Cristo. Oh